E tem que começar uma live lá para mais tarde, hein? Deixa eu ver aqui, são 17h07. Isso, estamos com atraso de 7 minutos. Está entrando aqui. Olá, boa tarde. Já é quase boa noite. Damos as boas-vindas a todos e todas que nos assistem a mais uma live. A nossa conversa de hoje é uma contribuição do curso de Pedagogia da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, somando esforços às ações da Semana Mundial do Brincar, que estão sendo desenvolvidas em todo o Brasil e na América Latina, mobilizadas pela Aliança pela Infância. É um convite a todas as pessoas que envolvem-se com crianças e com as temáticas a elas relacionadas, para pensar, celebrar e promover a importância do brincar livre no desenvolvimento integral do ser humano. Eu sou a professora Flaviana Oliveira de Carvalho, este é o meu sinal, sou pedagoga, mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará, professora assistente da UEMA-Sul e, dentre outras atividades, atuo como coordenadora da Brinquedoteca do CCHSL e do projeto de extensão Territórios de Experiências, Brincadeiras, Conhecimento, Expressão e Apreciação Estética na Primeira Infância, que nasceu, inclusive, a partir das experiências da nossa Semana Mundial do Brincar, em 2019, no ano passado. Eu gostaria de antecipadamente agradecer a participação do nosso intérprete de Libras, né, que muito gentilmente está permitindo a acessibilidade dessa conversa à comunidade surda. Ele se chama Zanardo Mesquita, é nosso egresso de Pedagogia da UEMA-Sul e é proficiente em tradução e interpretação de Libras pelo ProLibras. Bom, eu quero estender também o nosso agradecimento à intérprete que nos auxiliou nesse momento, a Socorro Dourado, ela está nos acompanhando, e a Solange Feitosa, que participou da tradução da interpretação de parte do material que vai ser exibido aqui durante essa live. Muito obrigada, Solange, muito obrigada, Socorro. O nosso convidado de hoje é Marcos Teodorico Pinheiro de Almeida, ele é professor da Universidade Federal do Ceará, do Instituto de Educação Física e Esportes, ele é doutor pela Universidade de Barcelona, mestre em Educação da América Latina pela Universidade de São Paulo, mestre em Educação pela Universidade de Barcelona, é graduado em Educação Física e atualmente é coordenador do Centro de Estudos sobre Ludicidade e Lazer, CELLA, e coordenador da Unidade Móvel Brincar Móvel da Universidade Federal do Ceará. É conselheiro da Associação Brasileira de Brinquedotecas. Seja bem-vindo, professor Marcos Teodorico. É um prazer, uma alegria, né, contar com você nesse momento. O professor Marcos Teodorico já conhece a Imperatriz, ele já teve as suas andanças aqui pela região, contribuiu muito no PARFOR, no Congresso Municipal de Educação de Imperatriz, promovido pela Secretaria de Educação. Muito, muito obrigada mesmo. Bom, gente, a pandemia do novo coronavírus, né, o Covid-19, obrigou a adoção de medidas que impactaram, até então era tido como normalidade. As aulas foram suspensas, escritórios passaram a funcionar em rodízio de home office, né, esse trabalho em casa. Inclusive, essa live, né, é uma ação de home office, aquilo que a gente faz normalmente nos congressos, nos eventos presencialmente, nós estamos readequando as nossas práticas. Então, parques e praças também foram fechados e todas as atividades culturais, né, a circulação das pessoas foi reduzida. Bom, e por isso, em 2020, a Semana Mundial do Brincar, ela não convocou eventos coletivos, né, em razão justamente desse distanciamento físico e social. Mas ela chama a atenção para a brincadeira com segurança e com afeto nos espaços domésticos. A Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílios Contínua, de 2018, estimou que nós temos no Brasil 35,5 milhões de crianças, né? Isso representa 17,1% da população.
E nós, né, temos acompanhado muitas famílias, amigos, né, filhos de professores, nossos alunos, sempre informando, né, as dificuldades, aquilo que eles têm observado em relação às crianças. As crianças estão sentindo, elas observam, elas têm dito, né, sobre esse distanciamento físico e social. É nosso dever, como adultos, zelar pela proteção da infância. Vai além das questões pedagógicas, é parte de um posicionamento filosófico e político. Essa live não é direcionada unicamente a pedagogos e pedagogas, então, é para todos os adultos que são corresponsáveis por preservar e defender com prioridade absoluta a infância. Brincar entre o céu e a terra é o tema da Semana Mundial do Brincar 2020. É um incentivo à exploração de possibilidades de brincadeiras dentro de casa, nos quintais, varandas e mesmo em apartamentos que não dispõem de muito espaço. A alusão a esse espaço enorme, né, nos chama para considerar o brincar entre a imaginação e a ação. Há muito espaço entre o céu e a terra, né? Então, há muito espaço entre a ação e a imaginação da criança. E é um modo, né, de considerarmos essa criança cidadã de direitos. Essa criança que brinca, né, e que tem direito a esse brincar a partir de um viés de subjetividade, de encantamento, de devaneio. O brincar da criança está em todo lugar, e ela brinca o tempo todo, uma vez que esta, né, é a sua principal linguagem, o seu modo de habitar o mundo. Então, brincar está na sala de casa, né, Teodorico? Está no quintal, está na varanda, está na casinha e na cabana que se faz embaixo da mesa ou embaixo dos lençóis que se amarra de uma cama para outra. Né? O brincar está o tempo todo junto com a criança. A criança brinca. Né? E reconhecer essas situações demanda um olhar e uma escuta sensíveis por parte dos adultos. Nós, adultos, também estamos em desenvolvimento e a gente pode aprender a olhar essas crianças e a ouvi-las. Quantos de nós não se surpreende com ações e falas das crianças que simplesmente a gente não imaginava que elas eram capazes, né? Como o pequeno João Pedro, de 4 anos, que por esses dias disse assim, teve uma visita, uma saída de casa, né, necessária com a sua mãe, e aí ele olhou em torno e disse: mamãe, todas as pessoas tiveram a mesma ideia de usar máscaras. Ele estava muito satisfeito com a sua máscara e observando aquele universo. E o meu sobrinho, eu vou compartilhar aqui a minha experiência pessoal. O meu sobrinho, João Miguel, tem 5 anos, né? E aí ele disse assim... Ele liga para todo mundo, ele fica tentando aplacar esse distanciamento, fazendo ligações para toda a família. E nessas ligações ele disse assim: titia, o que eu mais sinto saudade é da vovó, do vovô, de você, da minha professora e dos meus amiguinhos, de brincar na minha escola. Né? Então, a criança, essa criança que é concreta, ela sente saudades, né? E ele fica me contando várias coisas. Se deixar, ele passa horas em chamada de vídeo pelo WhatsApp e ele me conta o seu cotidiano, as brincadeiras, os desenhos, os livros prediletos, as novas habilidades com xadrez e, às vezes, ainda coloca os pais em saia justa, porque ele acaba mostrando alguma cena privada do cotidiano. Então, tem que tomar muito cuidado com essas chamadas de vídeo, viu, gente? Então, essa criança sabe, é uma criança competente, potente e que sabe falar sobre as coisas que lhes dizem respeito. E a gente acredita que o que elas sabem não é menos ou mais importante
do que o que nós adultos sabemos. É um saber qualitativamente diferente. Então, é dessa criança que a gente está falando. E aí, por falar em competência, nós vamos, antes de passar, eu peço permissão para o professor Marco Teodorico, que a gente está falando dessa competência e a gente quer compartilhar ao longo dessa live algumas sugestões de brincadeiras, né? Brincadeiras tradicionais, algumas que já têm muitos séculos, inclusive, né? Que existem registros de 500, 600 anos, 1000 anos, né? E nós queremos compartilhar agora um vídeo com vocês, para que isso fique como sugestão para brincar com as crianças do seu cotidiano, reviver esse eu brincante que todo adulto tem guardadinho aí dentro de si. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar da brincadeira de pular elástico. Ela era a brincadeira preferida da minha mãe quando ela era criança. Para essa brincadeira, vocês vão precisar de um elástico de aproximadamente 3 metros e também de 3 pessoas no mínimo, 2 pessoas para segurar o elástico e a outra pessoa para pular. O desafio é pular cada vez mais alto. Quanto mais alto você conseguir pular, mais pontos você ganha. Quando você errar o pulo, você passa a vez. É isso aí. Bom, então, vocês viram aí a Giovana apresentando uma das brincadeiras prediletas, né, da sua mãe. E todas as crianças, eu queria destacar que todas as crianças que serão aqui exibidas, elas foram consultadas sobre a sua participação. A Giovana gravou o primeiro vídeo, mas convidada para gravar um segundo, ela achou melhor não. Estava muito bom. E com essas pequenas, mas importantes ações, a gente vai ensinando as crianças sobre respeito e sobre senso de valor, né? Bom, professor Marcos, você viu aí, você tem vasta experiência pelo Brasil, visitando muitos lugares e pelo mundo também. Inclusive a sua experiência, né, de mestrado, o doutorado, na Universidade de Barcelona, você trabalhou sobre essa questão do brincar, né, em espaços públicos, um dos trabalhos é sobre isso, não é isso mesmo? É verdade. Bom, bem-vindo, boa noite. Aí acho que a gente pode começar refletindo sobre o papel do brincar e de que maneira, né, o que esse brincar representa para as crianças nesse momento em que elas não estão alheias às pressões do distanciamento físico e social. Maravilha. Muito obrigado, viu, Flaviana, pelo convite. É muito bom voltar a falar com vocês de Imperatriz, falar com vocês do estado do Maranhão. É um estado e uma cidade de Imperatriz onde tem um afeto muito grande, um carinho muito grande. Sempre fui muito bem acolhido, muito bem recebido por todos da cidade de Imperatriz e por todos do estado do Maranhão. E queria também agradecer à Universidade Estadual, né, da região do Tocantins, do Maranhão, pelo convite, e eu espero que a gente possa, através desse bate-papo, conversar um pouco sobre por que brincar é importante, a importância do direito do brincar, o brincar como instrumento da resiliência, o brincar e seu significado, suas tipologias, dentro do possível, para ter um bate-papo sobre por que brincar faz parte da nossa vida. Brincar é uma necessidade humana, brincar é um ato de vida, negar o direito de brincar, obviamente, é negar o direito de viver. Daí a importância do brincar, mesmo em situações de dificuldades, como estamos passando de isolamento social, através desse afastamento social, a gente vai ter que se restaurar, se reencontrar, se reconectar, principalmente os cuidadores, os pais, as mães, os avós, de como reconstruir as relações lúdicas com os seus filhos,
que vai desde a primeira infância, tá? Como também na segunda infância, os adolescentes e entre todos nós. Eu acho que o brincar pode ser, o jogo brincadeira, um conteúdo e uma ferramenta espetacular de voltar a reconstruir as conexões e as interações que foram perdidas ao longo do tempo. Lógico que a gente acaba, de uma certa forma, jogando toda a responsabilidade para outras instituições formais, como, por exemplo, as instituições escolares e outras instituições midiáticas, como também instituições religiosas, da responsabilidade da educação dos filhos e da conexão e interação com os filhos. Esse momento de pandemia é o momento de você trazer de volta a possibilidade de revisitar a tua memória de infância, de criar possibilidades criativas de viver essa experiência dentro da sua própria casa, do seu apartamento, enfim, no local onde você habita. E para começar a falar sobre isso, eu vou trazer para você aqui um poema de Manuel de Barros, Memórias Inventadas à Terceira Infância. É um poema muito bonito. É mais ou menos o seguinte, Manuel de Barros: ficamos a brincar brincadeiras, porque a gente não queria informar acontecimentos, nem contar episódios, nem fazer histórias. A gente só gostasse de fazer de conta, de inventar as coisas que aumentasse o nada. A gente não gostasse de fazer nada que não fosse brincar, que não fosse o brinquedo. Então, é importante a gente, às vezes, pensar sobre essa importância de não fazer nada, do nada ser uma possibilidade de a gente enxergar o possível no impossível. A manifestação do brincar é um elemento importante, tá? Que a gente pode visualizar o possível no impossível. E tem aqui uma questão que eu coloco muito: por que a gente brinca, né? Por que é importante brincar? Por que brincar é importante na nossa vida, né? Eu acho que se a gente perguntar isso a qualquer pessoa, qualquer pai, qualquer mãe, qualquer professor, qualquer estudioso, eles vão responder uma série de coisas. Que brincar é importante porque promove experiências de autonomia, brincar você descobre regra, porque brincando você enxerga além do óbvio, brincando é uma coisa inimaginável, brincando você resolve conflitos, brincando você constrói o conhecimento e constrói as suas linguagens, brincando você recria, reinventa o mundo, brincando você toma decisões, brincando você explora os objetos estruturados e não estruturados. Enfim, a gente passaria o dia inteiro aqui falando por que brincar é importante, por que o brinquedo é importante. Eu acho que essas experiências que nós estamos vivendo de reconexão, dessas experiências com isolamento social, o brincar é um conteúdo muito interessante na mão das famílias, na mão dos pais e na mão dos adultos. É uma possibilidade da gente se reencontrar. Eu acho que a gente pode, dentro dessa situação de isolamento, construir possibilidades interessantes de conexão com a criança. Eu acho que você falou da experiência dos jogos tradicionais, né? Da experiência dos jogos da nossa ancestralidade, dos nossos antepassados. A gente está tendo aqui um trabalho de construir tutoriais de jogos reconstruindo a memória infantil dos nossos antepassados. A gente vai desde jogos de origem de cultura africana a jogos de matrizes indígenas, como também a jogos de cultura branca. Então, a gente vive experiência de reconexão com jogos, tanto jogos de brincadeiras cantadas, como jogos estruturados ou não estruturados. E isso pode ser reconstruído com materiais super simples que a gente pode encontrar dentro da nossa própria casa. Por exemplo, a gente pode brincar com os dedos, ou com o corpo, e uma brincadeira super fácil. E se vocês quiserem fazer aí agora, podem fazer. Por exemplo, vocês sabem que dedo é esse? Esse dedo que está aqui em minha mão, esse aqui é o dedo chamado fura-bolo. Esse é o seu vizinho, o seu mindinho, maior de todo, fura-bolho e o cata-piolho. E como eu posso fazer uma brincadeira bem legal de encontrar salsichinhas flutuantes em visão 3D, usando a motricidade e a corporidade como instrumento poderoso, tá? Para que a gente possa manifestar o ato de brincar. A gente pega esse dedo direito, pega esse dedo esquerdo, a gente coloca um aqui apontado para o outro, aproxima na região que divide a testa da venta, que a gente chama de quê? Pau da venta. E a gente fica zaroio, vai ficar vesgo. E aí gera uma coisa tridimensional.
E aí a gente encontra uma salsicha. Flaviana, vê se você consegue encontrar a salsichinha. Então, vamos lá. Você coloca o dedo aqui, aproxima aqui, fica vesgo, zaroi, e separa suavemente. E vamos ver se a gente encontra uma salsichinha flutuante. Olha que coisa legal, muito legal. Então, atividade para isolamento social, encontrar salsicha em 3D. Olha que coisa legal. Então, você se diverte, é desafiador, é intrinsecamente motiva a criança a usar elementos como a corporalidade, a música, o som, o estalo, a palma, enfim, são infinitas possibilidades para a gente brincar. Porque a gente tem um hábito de dizer que a gente não brinca porque não tem brinquedo. Então, o que é que a gente faz para brincar? Então, justificar porque eu não tenho brinquedos, isso não justifica a possibilidade da manifestação do ato de brincar. E a gente tem que oferecer essa possibilidade. Então, se a gente tem 3 elementos importantes, preste atenção. Se você tem 3 elementos na tríade, você consegue construir o brinquedo perfeito. E qual é o brinquedo perfeito que todo fabricante de brinquedo gostaria de ter inventado? Não quer dizer que não posso inventar daqui a 50, 100 anos. Essa tríade, ela é composta por 3 elementos importantes. Qual seria? Seria a imaginação, os sentidos e o corpo. Então, quando a gente tem esses 3 elementos conectados, integrados, você encontra o brinquedo perfeito, professora Flaviana. E qual é o perfeito? Essa máquina perfeita de brincar? Hein, professora? Está pensando? Qual seria, então, essa máquina perfeita usando essa tríade, que é a imaginação, os sentidos e a corporidade, a motricidade humana? Nós criamos aí um brinquedo perfeito. Qual seria? Pode falar. Hein? Marco, eu desativo às vezes o microfone para não dar ruído. Brinquedo perfeito. Como a gente está num bate-papo, eu acho legal que a gente vai conversando. Pode deixar ligado. Tá. De vez em quando eu vou ter que aproximar. Tá legal. Então, o brinquedo perfeito. Qual seria esse brinquedo perfeito? Seria o próprio homem, né? Seria você, Flaviana. Você é a máquina perfeita para brincar, Flaviana. As pessoas que estão nos escutando, vocês são brinquedos perfeitos. Vocês são estruturas humanas perfeitas para estimular o ato de brincar. A brincadeira, o jogo e o brinquedo. Então, a gente pode brincar com os sentidos, brincar com a nossa fantasia, com a imaginação e com a corporidade, o corpo. Esses elementos são importantes nas relações, tá? E na manifestação do ato de brincar na vida de cada um de nós. Então, dizer porque eu não tenho um brinquedo industrializado, porque eu não compro brinquedo na minha casa, eu não tenho brinquedo, isso não é justificado, porque nós podemos brincar sem brinquedo usando essa máquina perfeita. Lógico que essa máquina perfeita que somos nós, os seres humanos, para manifestar ludicamente as experiências do brincar, ela precisa de quê? Ela precisa de experiência, ela precisa de repertório, ela precisa se alimentar de uma cultura, e essa cultura no qual estou inserido, que é construída a nossa cultura lúdica, através da relação sua consigo mesmo, com o outro e com o ambiente que você está inserido. Essa relação constante, cíclica, ela vai me dando condições de criar experiências fantásticas, Então, é importante que a gente não negue à criança o direito de brincar, porque brincar é um direito, tá? Brincar é um direito de todos, e em especial o direito da criança. Está aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, Declaração Universal do Direito da Criança de 59, declaração que foi constituída dentro da Organização das Nações Unidas. Então, é fundamental que todos nós, as políticas públicas, as instituições, que aí a gente coloca como instituições a instituição da família, a instituição religiosas, as instituições governamentais, seja no nível municipal, seja no nível estadual ou no nível federal, as instituições midiáticas, porque a televisão
a internet, esses meios de comunicações, eles têm uma influência poderosa nas tomadas de decisões e na forma como as crianças brincam. Essa ancestralidade do jogo tradicional que foi comunicado pela professora Flaviana, que era transmitida oralmente, através de geração a geração, passada de pai para filho, de avô para neto, através da oralidade, essa coisa nós estamos perdendo. E esses mecanismos estão sendo apropriados pelos meios de comunicações. Se você vai no canal YouTube, se você quer aprender brincadeiras de cordões, jogar bila, soltar peão, você tem um monte de tutoriais de jogos, de brincadeiras tradicionais que as pessoas ensinam. E outra coisa, tem crianças pequenas que compartilham isso, jovens, adultos, enfim. Então, nós temos aí um sistema de rede que a gente pode, obviamente, se apropriar, fazendo as devidas triagens, né, do que é interessante, do que é também não tão interessante, né, com relação a essas possibilidades que os meios de comunicações, tá, nos oferecem de experiências que deixaram de ser compartilhadas entre nós, humanos, entre as gerações, porque nós nos separamos muito, porque nós acabamos provocando distanciamentos, tá, entre as pessoas. E a brincadeira, e o brincar, e o lúdico, o riso, o humor, o entretenimento, são experiências humanas intensas. É muito intenso a troca do afeto, a troca do amor, a transferência da aprendizagem, do desconhecido, do intangível, do inimaginável, onde as manifestações do ato de brincar nos permite, tá, acontecer. E aí, eu tenho um texto que eu quero ler para vocês, se vocês me permitirem, um texto no qual eu falo sobre o impulso lúdico. Eu acho muito lindo esse texto e quero ler para vocês. Lúdico é um impulso da vida. O lúdico é um impulso da vida e também uma representação social e humana. O brincar é uma possibilidade de compreender, conviver e estimular a interação entre iguais. O lúdico é um referencial para a socialização e a integração humana, além de promover a aprendizagem de valores e convivência. No lúdico estimulamos as diferentes linguagens e potencializamos o amadurecimento das estruturas do desenvolvimento humano, estimulando a imaginação, tá? E inovamos os conceitos da nossa realidade. O lúdico representa um fator fundamental para a nossa interação e integração humana. É o conteúdo modelo e permanente para estimular nossa compreensão sobre o jogo, o brinquedo e a brincadeira. O impulso lúdico está na vida, tá? O impulso lúdico está intimamente ligado ao impulso da vida. O ato de brincar é uma manifestação da vida. Negar o direito de brincar seria negar o direito à vida. O impulso lúdico necessita de interações e convivência para que possa expressar o mais puro, genuíno comportamento da humanidade, que é viver em sociedade. Necessitamos do outro, precisamos do outro. O outro é fundamental, é de fundamental importância para o ato de brincar. As interações são importantes. Quando democratizamos as interações lúdicas, construímos pontes. Construímos pontes, tá, entre a realidade e a fantasia. No impulso lúdico, caminhamos para a integração e para a criatividade. E nele, promovemos a inclusão de cada um e de todos, sem ignorar as diferenças, sem homogeneizar, sempre afirmando as identidades de cada um. No brincar, encontramos o entendimento biológico. No brincar, podemos esquecer e encontrar a profundidade do ser, do compreender e do sentir. No lúdico, podemos criar, imaginar, viver e conviver. Além de sermos humanos inteligentes e capazes, nós somos seres humanos e homo ludens. Nós somos homem que brinca. Então, nós não podemos deixar
de viver a experiência do lúdico, tá? E de garantir que essa experiência ela seja transferida, ela seja repassada. E situações dessa natureza que nos leva a repensar as relações que a gente tem entre iguais, que é o isolamento social, de conviver de forma mais próxima, tá? Porque a convivência ela deve ser mais profunda, tá? Essa inclusão, tá? De estar inteiro, por inteiro. Quando João Batista Freire fala brincar de corpo inteiro, educação física de corpo inteiro, estar de corpo inteiro em tudo, eu acho que o ato de brincar, as experiências lúdicas, dentro desse processo de isolamento, ela pode ser uma forma da gente reconhecer, reconstruir, ter um outro olhar nessas relações que mexem com a nossa sensibilidade, com as nossas emoções, com o nosso afeto. Então, essa prática ela deve ser vivida, independente da experiência, como a professora Flaviana falou. Brincar de piquenique, brincar com as frutas, brincar com o movimento, brincar com a palavra, brincar com a poesia, brincar com as letras, com a leitura, brincar com seus corpos, brincar com materiais estruturados e não estruturados, brincar em contemplar o sol, o vento que bate na tua cara. Assim, isso são experiências que nós podemos viver nesse momento de isolamento. Eu acho que é importante também que o adulto se reconecte com sua infância. É o momento da gente se reconectar com experiências, e eu espero que nós tenhamos tido experiências incríveis, positivas, durante o nosso período de infância. Eu sei que, às vezes, é muito difícil para muitos adultos se reconectar com, às vezes, muitas infâncias de muita gente foram frustrantes, foram difíceis, foram segregadas, foram estagnadas, né? Foram controladas. Então, foram coagidas. Então, às vezes, psicologicamente, os adultos, às vezes, não têm a capacidade de compreender o quanto brincar é importante para você criar um apego seguro, um afeto seguro. Por sinal, a teoria do apego seguro, ele vem fortalecer essas reflexões do brincar como um conteúdo importante de você suavizar, de você amenizar, de você flexibilizar, de você conseguir, através dessa experiência, do que a criança tenha a possibilidade de ter uma relação muito mais amorosa com o brincar, porque o brincar é um ato de amor. O brincar promove a amorosidade, reconstrói afetos, e o brincar é altamente resiliente. Essa é a experiência de isolamento. A gente pode usar as ferramentas do lúdico, do brincar, dessas manifestações, como um instrumento poderoso de resiliência, para que a gente possa voltar a sorrir, para que a gente possa se reconectar com a nossa infância, para que a gente possa ter momentos de interações muito importantes com os nossos filhos. O que importa, pessoal, não é a quantidade de tempo que tu passa com tua criança, ou que tu compartilha experiências úteis com ela. O que importa, pessoal, é que vocês tenham uma maior qualidade e intensidade nas relações lúdicas. Se você é um pai que é por inteiro, uma mãe que é por inteiro, um professor que é por inteiro durante essas experiências, não importa o tempo, você pode passar 5 minutos, 3 minutos, 40 segundos, mas isso vai marcar profundamente, vai ficar tatuado no coração, nas experiências psicológicas e cognitivas dessa criança. Então, o brincar ele tem que ser qualificado. Então, às vezes, a gente passa 24 horas dentro de casa no isolamento social com as nossas pessoas, com a nossa família, com o marido, com a esposa, com o irmão, com o filho, com filha, e, às vezes, não existem as experiências que podem qualificar e permitir para que a gente possa se transformar num ser humano muito mais plural, muito mais inclusivo, muito mais dinâmico, muito mais humanizado. Eu acho que a gente pode usar o lúdico, pode usar essas manifestações do jogo, do brinquedo, da brincadeira, como uma experiência bastante positiva nesse isolamento social. Flaviana? Opa, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ótimo. Marcos, você falando sobre
essa questão das experiências, do tempo de qualidade que nós passamos com as crianças, né? Sempre eu trabalho como professora de estágio supervisionado na educação infantil e com essas disciplinas especificamente. E a gente gosta sempre de convidar, né, os nossos alunos a rememorarem, a lembrarem da sua infância. E sempre, sempre as experiências mais significativas, elas estão relacionadas ao brincar. Aparece o brincar despretensioso, com os irmãos, com os primos, muitas memórias de brincar na rua, né, aquele brincar com os vizinhos, e que o atual contexto, não é muito favorável para as nossas crianças, mesmo quando nós não estávamos, né, nesse processo de distanciamento. Então, professor, eu vou aproveitar a sua fala e reforçar coisa importante, que eu estava vendo aqui uma imagem muito linda. É uma menina vestida de chapéuzinho vermelho, pegou um cachorro, que botou uma touca de vovozinha e um óculos de vovozinha. Então, assim, a foto, que vocês não estão vendo, mas a foto, ela diz tudo, né? A criança, ela tem uma natureza que ela constrói do impossível ao possível, do inimaginável ao imaginável. Aí vem uma frase que diz o seguinte, que eu coloco: o ato de brincar é a primeira estratégia cognitiva do ser humano e, como tal, uma ferramenta indispensável para entender e conhecer por que nós estamos nesse mundo. É a primeira estratégia cognitiva, social, psicológica e humana. E sem essa estratégia, e principalmente eu estou falando da primeira infância, dos bebês. Então, é fundamental que isso a gente tenha sempre em mente. Desculpa, professora, só para contribuir com a sua reflexão sobre essa reconstrução da memória dos seus alunos. Ótimo. Então, quando a gente vai relembrando, né, essa nossa infância, eu sempre gosto de contar para eles as experiências que eu vivi na minha infância de construir casas, né? Nós gastávamos um tempo grande, muito grande, fazendo as casas, riscando no chão, colocando estacas e estendendo tecidos e organizando aquela mobília, e todo mundo participava. Meninos e meninas participavam dessa construção. E logo depois, o brincar, o fim para o qual aquela casa foi feita, ele nem durava tanto tempo. A gente passava a manhã inteira montando a casa para brincar 15 minutos lá dentro, né? E são memórias que eu guardo com muito carinho, que eu acredito que as nossas crianças, elas brincam sim hoje, né? Mas as experiências têm que se modificar, porque afinal de contas a sociedade é dinâmica. Mas a gente sabe da importância desse brincar e desse brincar com outros sujeitos. Então, o atual momento é um momento sensível para as crianças, né? Como eu disse antes, elas não estão alheias a tudo que está acontecendo. Eu queria aproveitar e abrir aqui quebrar o protocolo e mandar um grande beijo para o João Pedro, que eu acabei de mencionar, né? Falei agora há pouco, e ele já mandou uma foto dizendo, ele olhando para a televisão, porque ele está acompanhando tudo, né? Então, coração para o João Pedro, né? João Pedro, para você, coração lindo. Um grande abraço lúdico, João Pedro. Bom, e nós agora vivemos um momento, né, em que esse brincar, ele tem ficado, como você acabou de dizer, ele se afasta desse contexto da rua, da escola, porque a escola é esse espaço privilegiado, né, para o brincar infantil. E aí as crianças saem desse espaço e elas estão cada vez mais expostas às tecnologias, às telas, né, a tudo isso. Erailde Feitosa, pessoal, vocês podem fazer participações pelo chat, e aí eu vou começar já a introduzir essas questões aqui na nossa conversa, tá bom? A Erailde Feitosa, ela pergunta, afeto seguro por meio do brincar, né? Ela recorta um trecho e reflete o que será dos pequenos no mundo virtual, né? E aí, professor,
Nós sabemos que você tem também alguns estudos sobre jogos eletrônicos, né? E esse é um assunto muito delicado. O uso das telas pelas crianças, né? Os especialistas têm indicado que as crianças menores de 2 anos de idade, elas não devem ter esse tipo de contato, mas a gente sabe que esse contato é uma realidade na vida das famílias brasileiras. E o contato das crianças maiores, né, maiores de 2 anos, com essas telas, ele deve ser ponderado com muita cautela e também com um tempo mínimo de exposição. E eu gostaria de saber, somando essa reflexão da Irailde, qual é a sua visão sobre esse assunto, considerando que pais, mães e os responsáveis, eles também estão tendo que lidar com trabalho remoto, com tarefas domésticas, com a suspensão das aulas, e ainda assim precisam encontrar estratégias, né, para oportunizar experiências significativas para as crianças dentro de casa. Isso é legal. É bom colocar inicialmente que ninguém aqui é contra a importância das tecnologias. A importância que as tecnologias podem favorecer na vida de todos os humanos, da raça humana. Por sinal, a gente está conseguindo perceber, nesse momento que estamos vivendo de isolamento, como as plataformas, como as tecnologias estão sendo ferramentas bastante importantes. Lógico, todas essas ferramentas e esses instrumentos, ela pode ser usada para o bem ou usada para o mal. Isso é a história da humanidade. Isso vem das nossas ancestralidades. E vão continuar na história da humanidade no futuro que aí vai vir. Então, essa questão do tempo de tela, porque a gente não vive numa bolha, tá? A gente vive em interação constante com diferentes manifestações humanas. A tecnologia, dentro desse momento atual, é um conteúdo que está constante e convivendo constantemente na vida dessa nova geração que está surgindo. Porque nós somos de uma outra geração. Essa geração de hoje estão imersa em telas. Estão imersos em telas. E aí, obviamente, isso depende de uma série de ajustes, e aí a família tem um papel preponderante. E eu acho que a família acaba, de uma certa forma, os pais, quando eu falo família, as instituições famílias, acaba deixando, tá, e jogando essa responsabilidade da primeira possibilidade da construção, da educação, da questão dos valores, da moralidade, da ética, jogando para outras instituições, para as escolas. E a escola tem seu papel importante no processo da construção de cada cidadão e da humanidade. Mas a família acaba, de uma certa forma, jogando toda a responsabilidade para as instituições e outras instituições, até mesmo para as instituições tecnológicas. Então, antigamente, quando eu brincava e aperreava muito a minha mãe, eu sou um cara novo, lógico, mas perturbava muito a mamãe, 9 filhos, a mamãe dizia o seguinte para todo mundo: menino, vai brincar na rua, tá? Menino, vai para o meio da rua. Então, a rua, brincar na rua, estar nos ambientes que nós nos apropriávamos, porque não existia celulares, telefone, móvel, tá? O máximo que existia eram as interações com os meios de comunicação chamada televisão e rádio, certo? Então, a gente vivia as experiências reais e concretas, cotidianamente, lá na rua, lá no espaço público da cidade, onde eu residia, no meu bairro. É lá que eu aprendia, é lá que eu desaprendia, é lá que eu ria, é lá que eu chorava, é lá que eu brigava, lá era tudo. Então, a rua era uma extensão da minha casa. Então, brincar na rua era uma das primeiras opções que a mãe dizia: menino, não me enche o saco, eu estou cozinhando, estou limpando a casa, vai brincar meio da rua com seus irmãos. Hoje em dia, uma mãe não fala mais isso. A mãe vai chegar, pegar o computador e pegar o celular do menino, vai jogar joguinho no celular, vai ver série em TV. Então, a televisão e as plataformas celular passam a substituir situações de experiências lúdicas que poderiam ser bastante intensas. Lógico que o celular é importante. Lógico que essas ferramentas tecnológicas, dentro de uma cultura hoje
da chamada cultura da inteligência, dessa cultura da singularidade, da inovação, são coisas que estão muito presentes nessa geração que está entrando imerso em tela. E aí o pai tem um papel importante de, obviamente, controlar isso. É importante que a família tenha limites bem claros. E como esses limites são criados? Através de diálogo, através de uma conversa, através de uma troca, tá? De um diálogo permanente e constante para saber como utilizar essas ferramentas e em que momento utilizar o tempo, tá? Dessas telas. Lógico que tem estudos científicos maravilhosos, consolidados, não só no Brasil, como também na Europa, Estados Unidos, Canadá, falando dos prejuízos que esse tempo de tela pode trazer no desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento social, no desenvolvimento corporal, motriz, na construção da linguagem corporal. A gente sabe que muitas das nossas competências e habilidades podem ser prejudicadas. Pode até ser que outras manifestações, principalmente a de ordem cognitiva, elas possam ser estimuladas. Até porque esse período da primeira infância, e principalmente no período do bebê, é o melhor momento e a melhor situação para que as experiências e os repertórios lúdicos possam ser estimulados, que é o período que o cérebro e a elasticidade cerebral vai acomodar. Passou esse período, fica muito mais complexo e muito mais difícil. Por isso que o cérebro gosta de brincar. E o brinquedo, o jogo e a brincadeira, é o principal conteúdo que alimenta essa capacidade de construção cerebral. Lógico que a gente também pode usar ferramentas como celulares, televisão, internet, para ajudar em processos que possam facilitar algumas etapas do desenvolvimento. E aí, o papel do pai, o papel do cuidador, quando eu falo cuidador, é a família. Mas também a gente pode pensar em crianças que estão em casa de abrigo, crianças que estão em creche, institucionalizadas, onde o cuidador, onde a escola, onde as instituições podem, obviamente, orientar como usufruir melhor dessa questão. E nesse tempo de isolamento social, Flaviana, lógico que o pai está, muitas vezes, desprovido de experiências e repertório, por estar distante dos seus filhos, e que é um papel que era assumido pela escola, e agora está assumido por ele enquanto pai, além de suas responsabilidades que tem no seu dia a dia durante o período de isolamento, limpar a casa. Aqui em casa eu faço, tem que limpar, cozinhar, criar protocolos de higienização, cuidado, limpeza, cuidar da universidade, das minhas meninas, dos meus alunos, desenvolver eventos, e também eu tenho que ter momentos para minha família, momento de ler um bom livro, momento de brincar jogos de tabuleiros, que jogar com as minhas filhas. Eu preciso possibilitar que essa experiência seja vivida. Mas, lógico, eu não posso generalizar que todo pai pensa como eu, porque eu venho de uma história profissional que estuda sobre jogos e cultura lúdica. Então, eu gosto de brincar, eu gosto de ter essa experiência, mas, às vezes, nem todos os pais, nem todas as mães, primeiro, às vezes, não tem repertório, ou acha muito difícil viver essa experiência e construir essa experiência lúdica dentro de casa. Porque não teve na sua história de experiências antecedentes, ou na sua história de vida, ou na sua história familiar, estímulos o suficiente para, pelo menos, compartilhar durante essa experiência de isolamento. Eu acho que a gente tem que buscar, Flaviana, a busca do equilíbrio. Por exemplo, nós estamos construindo um jogo tecnológico aqui, que eu vou disponibilizar nos meus apps com meus alunos. Sabe o que é? Que é um jogo de origem africana na Costa do Marfim. Então, e um outro jogo que a gente vê que é jogo das cores, de sincronismo, onde eu uso a motricidade, chamado jogo híbrido, onde eu uso a tecnologia para estimular o movimento de capacidade motriz e a cognição. Eu estou usando uma ferramenta tecnológica que eu posso trabalhar com crianças de 5, 6, 7 anos, ou até maiores, se assim o desejar, para estimular a potência cognitiva, respostas rápidas a estímulos de cores, e que ele possa, através do corpo e do movimento, descobrir a sequência exata. Eu posso fazer numa velocidade lenta, moderada e muito rápida a nível de expert.
O que eu estou querendo dizer, não sei se você está me entendendo, que a gente não pode negar também que as experiências da tecnologia, dessas plataformas que nós convivemos constantemente, que não tem mais volta atrás, a tendência agora é tudo evoluir. Então, eu acho que a gente tem que buscar um ponto de equilíbrio, uma homeostase. Se a gente conseguir equilíbrio, com certeza, com uma intervenção sempre presente, com diálogo, às vezes, obviamente, tem momentos de algumas brincadeiras que não precisam da presença dos pais ou da presença do adulto, até porque, às vezes, o adulto pode estragar a brincadeira. Porque se eu não sei brincar e não compreendo a forma como brinca, eu posso, em vez de ajudar e alavancar o conteúdo lúdico, eu posso trazer o quê? Prejuízos, atrapalhar a brincadeira da criança e estragar tudo. Principalmente as brincadeiras de fantasia e de faz de conta, que aí muito adulto não sabe como intervir, porque não sabe compreender, através de interpretações, mediar uma brincadeira de faz de conta, porque a brincadeira de faz de conta requer um refinamento e uma observação muito sensível do adulto. E, às vezes, entrar nela, e não souber entrar nela, em vez de ajudar, você pode trazer sérios prejuízos e danos à brincadeira infantil. Então, eu penso, viu, Flaviana, eu não sei se estou conseguindo responder a pessoa que perguntou, se você busca o equilíbrio entre o tempo de tela e as experiências das relações reais, olho no olho, corpo a corpo, eu acho que se você busca o equilíbrio, você vai ter aí possibilidades infinitas do uso do ato de brincar e dessas experiências lúdicas. Ótimo. Bom, a gente já imagina, né, e aí muito bom que você tenha destacado, né, que cada experiência, cada família, cada época é uma época distinta da outra. Então, existem questões que, inclusive, a Socorro Dourado, ela comenta, né, sobre isso, a questão da violência nas ruas, né, tem tirado das crianças a oportunidade de vivenciar o espaço público. Nós temos cada vez menos praças e locais, né, abertos que as crianças possam usufruir com segurança. E aí nós temos visto um movimento, né, até tímido em alguma medida, algumas prefeituras. Aqui em Imperatriz, por exemplo, existe um festival de jogos de rua, né, e aí esse festival acontece anualmente, mas são ações, né, mais pontuais, não é um espaço que seja mais da criança. E aí, claro, tudo isso passa por uma reflexão no âmbito, né, da sociedade civil, mas que alcance também os governantes, né, porque isso é também política pública, né, praça que atenda a essa comunidade. Eu sei, inclusive, que você organizou um livro, né, que fala sobre isso, sobre brincar nos espaços públicos. Exatamente. É legal que você está falando, que a professora, o que a participante falou aí, essa questão que aí a gente trabalha alguns termos, como, por exemplo, cidades educadoras, cidade que educa, e cidades inteligentes. Isso é um termo hoje discutido dentro do âmbito da psicologia, dentro do âmbito da engenharia, da arquitetura e de planejamento estratégico em políticas públicas de cidades. Então, a cidade, você tem que gerar em cada cidadão, e eu estou falando cidadão todos, e a criança é uma cidadã de direito e deveres, e deve ser respeitado. Daí a importância da escuta infantil. Que a gente, obviamente, tenha uma escuta das crianças, para saber das reais necessidades e interesses dessas crianças, no que diz respeito a políticas públicas de espaços que possam estimular para que ela possa se apropriar. E a apropriação, ela está intimamente ligada ao pertencimento. Quando eu digo que essa praça é minha e essa cidade é minha e eu faço parte dela, essa cidade e esses ambientes têm que gerar uma relação de apego, de afeto, daí a experiência do estudo da psicologia ambiental, dos mapas cognitivos, mapas afetivos, que vem estudar essa relação do cidadão com os ambientes. Porque a gente vê um ambiente, a cidade e os espaços podem ser ambientes restauradores, Flaviana. Você pode andar pela cidade, onde a cidade te educa, onde a cidade ensina, onde cada situação de experiência andando pela cidade é uma coisa
que permite você evoluir, se transformar, e permite também você, como cidadão, pensar a cidade de forma diferente, com compromisso, com responsabilidade, onde você tem uma relação do cidadão com o poder público, com as leis, completamente diferenciada. Daí o papel importante de políticas públicas, mas tem que ter políticas públicas e com a sociedade civil organizada. As pessoas têm que participar desse processo de construção coletiva da cidade. Uma cidade que educa é uma cidade que transforma, é uma cidade que permite, que aceita qualquer um, qualquer pessoa, independente de sua diferença, com a pluralidade, a diversidade, e inclui todo mundo. Então, a gente tem que pensar em espaços que educam e que estimulam a cada cidadão, a cada humano, a se apropriar delas. E daí, lógico, que as nossas cidades, hoje viraram, a grande maioria, terra de... As ruas eram nosso território de brincar. A rua, brincar na rua era o nosso principal território, como eu falei anteriormente. Hoje, lógico, a gente não sabe quem anda nas calçadas, nas praças, passou a rua ser um espaço perigoso, que aí falaram, de acordo com algumas pessoas do chat, a violência urbana. E aí, políticas públicas passam por tudo, questões de ordem social, econômica, por questões de ordem de segurança pública, as instituições religiosas, instituição família, instituição escola, elas têm responsabilidade, juntamente com os governos municipais, estaduais e federais, de criar possibilidades para que as cidades possam ser cidades educadoras e a cidade possa ser uma cidade inteligente, que use adequadamente os seus recursos, desde os recursos ambientais. Se a gente consegue, como eu vivi em Barcelona, era impressionante a cidade de Barcelona. Por sinal, a minha tese foi gerada pela minha filha de 3 anos. A minha filha, que era brasileira, morando em Barcelona, disse para mim que eu ia estudar sobre brinquedotecas e ludotecas da Catalunha. A minha filha me diz, a Melissa, papai, vamos brincar em minha praça? Quando eu ouvi isso da boca da minha filha pequenininha, brincar na minha praça, uma garota brasileira, em uma missão acadêmica do pai dela no exterior, uma missão de estudo, de doutorado, a minha filha tinha um sentimento, Flaviana, genuíno de pertencimento. Tu sabe o que é pertencer ao local, pertencer àquela comunidade? Aquilo é meu. E por pertencer àquele local, eu tenho a obrigação de cuidar dele, de amá-lo, de protegê-lo. E isso é muito importante na vida das comunidades. Enfim, e o brincar tem um papel importante, o poder público tem um papel, as universidades têm um papel importante. Aquilo que eu faço aqui na Universidade Federal, mesmo que seja pontual, quando a gente constrói um brincamóvel, um laboratório de brinquedos e jogos, brinquedoteca de pesquisa e lazer, museu do brinquedo e da infância, espaço de exposições em meio de rua, em shopping center, em escolas, a gente está possibilitando uma nova forma de enxergar essas possibilidades lúdicas nos territórios dos mais variados possíveis. Brincar nas indústrias, nas empresas, nas ruas, nas praças. A gente tem a obrigação, a sociedade civil organizada, as instituições de ensino, de levar essa possibilidade. Por isso que eu creio que esse tema que você falou é importante ser discutido, tá, em todas as esferas humanas. A questão das cidades e a preparação da cidade para acolher todos os humanos. Uma cidade mais humanizada. Enquanto isso, né, enquanto nós não podemos ir para as praças, ir para o shopping, porque os shoppings hoje, eles disponibilizam normalmente espaços, né, parques infantis, até para oportunizar para os pais, né, um momento de saírem para resolverem as coisas, deixam as crianças nos parques. Enquanto a gente não pode, né, nesse momento, então é muito importante que a gente olhe para dentro de casa. Eu gostei muito dessa intervenção que você fez a respeito do jogo simbólico, né, na brincadeira de faz de conta. E a Rauena Mesquita, ela faz uma contribuição aí no nosso chat. Ela disse que o que ela mais vê é adulto quebrando todo o clima do jogo simbólico construído pela criança, que a gente precisa observar mais para poder compreender esse jogo e não participar ou não intervir quando nós não somos convidados. O faz de conta é a brincadeira da criança, pertence a ela, né? E também nós temos várias contribuições aqui. Eu quero registrar, né, a participação da professora Rosiane, das nossas alunas Chayane, Divina,
a Divina Gomes, e tantos outros alunos que nos acompanham. Bom, nós temos aqui uma contribuição da Laura Si, da Secretaria de Educação. O pessoal da Secretaria de Educação também está nos acompanhando. A equipe técnica da Secretaria de Educação, a nossa coordenadora, a coordenadora Lana Zuz, ela diz que brincar é um ato de amor. E a Laura Si fala que pensar em criança como prioridade absoluta, né, e considerando os princípios da Constituição Federal e do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, implica em pensar em políticas públicas voltadas para essa arquitetura urbanística, pensada também para a criança. Isso que você acabou de dizer, né, professor? Bom, e aí a gente pensando agora nessa coisa do espaço doméstico, o espaço da casa, né, que pode ser grande, mas pode também ser pequeno. A gente vai assistir agora um pequeno vídeo, né, com uma brincadeira que é uma brincadeira muito simples, que as crianças adoram, elas amam brincar disso. E um pequeno vai ensinar aí pra gente. E não precisa, o brinquedo que precisa para essa brincadeira é o nosso corpo. Somos nós, o brinquedo. Nós vamos assistir agora o vídeo com o Emanuel. Meu nome é Emanuel. Nós vamos brincar do vivo ou morto. É assim a brincadeira. Tem que fazer uma fila ou um círculo. E tem que tirar 0 ou 1. E quem vencer vai ficar no comando. Quando eu dizer vivo, fica em pé. Quando eu dizer morto, fica cocado. Quem errar, sai da brincadeira. Vê se quem não errar nenhuma vez. Como vocês viram aí com o Emanuel, né, não precisa de muita coisa para brincar de uma forma divertida. Essa brincadeira tem algumas variações, né, terra-mar, e brincadeiras que trabalham a questão do movimento, de você, da velocidade, por exemplo. Você começa devagarzinho, você começa com você faz charadas, você faz que vai se abaixar e diz vivo, né, e isso, as crianças adoram essas brincadeiras. Gostaria de informar... Eu posso fazer uma brincadeira? Pode, com Pode certeza. fazer brincadeira? Então vamos lá, já que eu estou brincando interativo mesmo, eu gosto disso, vamos lá. Vou ficar em pé. Olha aí, João Miguel. João Miguel e João Pedro. João Miguel também mandou foto dizendo que está assistindo a live. Brinque com o professor Marcos. Dá para ver, dá para ver? É o seguinte, olha, é um jogo super simples. A gente faz 3 movimentos básicos, né? Ok? Presta atenção. Com a mão, vai bater na região da coxa frontal, posição de faraó, tá certo? Palma aqui na frente. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha que legal, super fácil. Só que tem uma musiquinha que parece uma trava-língua. Olha como é que é legal. Só que, além de você fazer a linguagem oral, que é a trava-língua, tá? Você vai fazer a linguagem motriz e você vai tentar harmonizar tudo isso. Então, vamos lá. Vamos primeiro aprender o movimento de forma tranquila, tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai ter um momento que eu vou bater aqui na cabeça, que é o tuk-tuk. Tuk-tuk. Olha como é que é a brincadeira toda. Deixa eu ver se consegue. Vamos lá. A música é mais ou menos o seguinte. Epo, etata, e. Epo, etata, e. Epo, etata, epo, etuki-tuki, epo, etuki-tuki, e. Olha como é fácil. E se eu acelerar, como é que fica? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Epo, etata, e. Epo, etata, e. Epo, etata, epo, etuki-tuki, epo, etuki-tuki, e. Muito bom isso. Então, viu que eu tive um trava-língua também, né? Viu que eu fiquei travada aqui nos movimentos. Então, na realidade,
essas manifestações de brincadeira, e são brincadeiras antigas, você pode usar, eu uso a palma frontal, porque dá um ritmo super diferente, então é muito legal, e você pode fazer uma série de desafios, por exemplo, usar as tecnologias de videogame. Você pode dizer à criança, eu quero ver se vocês conseguem passar até o 3º nível do videogame. Então, você faz um desafio, tá? Que é chamado meta coletiva comum, que são jogos cooperativos com interdependência positiva, que você pode fazer com 3 crianças, 10 crianças, 50 pessoas, 100 pessoas, em ambientes aquáticos, em qualquer ambiente você pode fazer. Em palestras minhas eu faço isso, é muito divertido, certo? Então, o que é que acontece? Você pode fazer, primeiro, cantado, segundo, tá? E por último, só o movimento, se eles conseguirem. Vamos supor que eu tenho um grupo de 50 pessoas ao mesmo tempo fazendo tudo isso juntos, porque se um erra, acaba provocando o erro do outro. Então, tem que começar novamente a bateria. Imagine isso numa pegada de jogos cooperativos com interdependência positiva e meta coletiva comum, mudando um jogo antigo, que era jogo de oposição, competitivo, onde ia excluindo as crianças que não tenham muita habilidade, que era meio lesadinha, ficava no mundo da lua e ia saindo da roda, e nesse jogo reconstruído, com a mesma pegada, a mesma motivação intrínseca, você gera um desafio coletivo dentro da pegada de jogos cooperativos. Só para você ver que essas estruturas... Eu estou falando isso, Flaviana, porque tudo pode ser mudado. O ambiente onde você brinca, os espaços onde você está inserido, as estruturas, que é chamada mecânicas e elementos do jogo, eles podem ser alterados, mesmo tendo como base referência dos jogos dos nossos antepassados, da nossa ancestralidade. E isso que é legal do brincar. Principalmente quem é estudioso e gosta de estudar muito sobre isso. Eu adoro. Então, eu vivo fazendo laboratório na universidade com meus alunos. E é cada coisa que a gente já construiu. Enfim, depois eu falo sobre os canais aí que vocês vão entender. Então, eu isso aí. Ótimo. Então, pessoal, vocês têm visto, né, assim, existem inúmeras possibilidades, inclusive, eu gostaria de destacar que a Aliança pela Infância, ela construiu um guia de brincadeiras e ações de valorização do brincar no Brasil e na América Latina. O link vai ficar disponível nessa live, na descrição da live, vai ficar disponível para que vocês acessem esse guia. E existem muitas brincadeiras, eu acho que a gente às vezes precisa parar um pouquinho para pensar, para lembrar do que a gente brincava e oportunizar, né? Dar essa oportunidade para as crianças de brincarem. A gente tem visto, né, mas a professora Marinalva faz uma reflexão a respeito dessa compreensão mesmo por parte dos adultos sobre a importância desse momento. Esse momento não é um momento sem propósito, o brincar da criança. Às vezes a gente se preocupa muito com a aquisição de habilidades motoras, por exemplo, de escrita, né? Vamos fazer vários exercícios de repetição para a criança aprender a escrever, quando, na verdade, existem outros modos lúdicos de desenvolver, por exemplo, essas habilidades motoras, né? Essas noções de espaço, essas noções de lateralidade, tudo isso vai se desenvolver por meio do brincar, né? Então, nós vimos aí os exemplos dos vídeos já passados, e aí a professora, como eu disse, a professora Marinalva, ela fala que a gente precisa compreender, né, nós adultos, os gestores, os professores, e todos os adultos e também os gestores públicos municipais, né, nós precisamos avançar ainda muito nesse sentido. Professor Marcos Teodorico, o Fernando Raufer está comentando aí no chat que você é muito carismático, viu? Obrigado. É porque quando nós somos muito felizes e isso contagia, eu acho que é importante, a gente tem que contagiar, o contágio que a gente tem que ter, viu, pessoal? É o contágio da felicidade, contagiar com amor, com afeto, com carinho, com brincadeiras. Eu acho que quando a gente está contagiando o outro com esses instrumentos e esses conteúdos, com certeza a gente está construindo, pelo menos contribuindo, para que a gente possa construir um mundo muito melhor. É bom, eu acho que a gente tem que ter entusiasmo pela vida, a vida é tão bela, a vida é tão magnífica, e a gente pode encontrar no lúdico uma ferramenta de entusiasmo potente e disparadora de um monte de possibilidades humanas. É verdade.
E a gente tem incentivado, eu tenho acompanhado com vários grupos, né, grupos de professores de educação infantil de todo o país, e também aqui da nossa cidade, um esforço muito grande dos professores em produzir conteúdos para disponibilizar, sejam daquelas escolas, né, que decidiram pela educação remota e aí estão fazendo um trabalho, assim, os professores têm trabalhado exaustivamente, inclusive merecem todas as palmas, né, porque fomos todos pegos de surpresa, e aí de uma hora para outra nós nos vemos, né, montando estúdios de TV nas nossas casas, né, abrindo o espaço da nossa casa para poder nos conectar com os nossos alunos, mesmo assim à distância. E aí nós temos visto os professores muito empenhados, né, em disponibilizar alternativas para as famílias, para elas conseguirem desenvolver um trabalho, não um trabalho, mas para que elas consigam ter essas relações, interações mais qualificadas com as crianças, né? Que esse é um momento de muito estresse para adultos e para as crianças também, né? As crianças estão expostas, e aí eu te convido mesmo à reflexão, que a gente possa refletir sobre o tipo de pressão que tem sido imposto às crianças, sobretudo na educação infantil, e acredito que na fase de alfabetização há uma angústia, né, por parte das famílias com essa questão do ensino, e que nós possamos dar às crianças a oportunidade de brincar muito. Tem uma autora que eu gosto muito, Yolanda Reyes, e ela diz, assim, que as grandes assinaturas, né, do bom escritor, que é uma expectativa das famílias, é que as crianças aprendam a escrever bem, ela diz que as grandes assinaturas do bom escritor é ler muito e brincar. Eu penso o seguinte, eu penso que a educação brasileira, ela inverte toda a questão do projeto pedagógico da escola, certo? Diferente de outras culturas, de outros países. Então, enquanto que muitos de outros países, também vou citar o exemplo da Escandinávia, pegando a Suíça, Suécia, Nova Zelândia, enfim, Alemanha, a gente vê que o brincar na primeira infância é o conteúdo que é utilizado no cotidiano e no projeto pedagógico das escolas. O letramento, a aprendizagem das competências, das habilidades específicas, matemática, língua, moralidade, ética, qualquer outro conteúdo, ele é alavancado pelas experiências lúdicas. Porque quando a gente coloca o brincar como conteúdo e as outras coisas são estimuladas e alavancadas pelo ato de brincar, você muda toda a história da relação com o lúdico na escola. Aqui, não. A gente usa, obviamente, no território nacional, o brincar como um momento de experiência, isso quando utilizam na educação infantil, porque tem pessoas que nem utilizam a experiência do jogo, do brinquedo, da brincadeira, para momentos de passar o tempo, para oferecer à criança uma possibilidade durante o recreio, o território de brincar do recreio, o território da professora descansar um pouco, aí coloca alguma atividade para que possa a criança experimentá-la. Quando você usa o brincar para como se fosse alguns fragmentos, alguns buracos negros que tem no processo, e aí você coloca o conteúdo do lúdico como uma ferramenta, dá uma certa amenizada. Quando você pensa o brincar dessa forma, tá? Você destrói aí um monte de coisas interessantes, mas quando você coloca o brincar como conteúdo e através dele você estimula experiências inúmeras, só que isso requer do professor, Flaviana, maiores habilidades, por incrível que pareça. Uma coisa é o ensino tecnicista, controlado, cerceado. Isso ensina a criança a aprender os métodos de de Crowley, Pestalozzi, Rousseau e Luke, né? Pensando aí a alta Idade Média, pegando essa galera do século XVI, XVII e XVIII. Então, você vê esses trabalhos repetitivos, né?
tá? Esses trabalhos técnicos que são introduzidos dentro da primeira infância. Quando você, lógico que tem algumas escolas que têm modelos, tá, de experiência do brincar como conteúdo de letramento, em todas as experiências e todas as habilidades específicas. Isso é legal. E se a gente pensar assim, por exemplo, durante o isolamento, a primeira infância, o que é que deveria ser feito dentro de casa pelas famílias? Brincar. Lógico, você pode brincar pelo brincar, jogo pelo jogo? Não. Em qualquer manifestação do ato de brincar, seja manipular um papel de presente, aguar uma planta, tá? Mexer com o seu travesseiro, arrumar a caminha, pegar um brinquedo e botar no baú, qualquer experiência, ela pode ser uma experiência lúdica e de aprendizagem, de construção de conhecimento. Aí cabe ao mediador, cabe ao educador, que pode ser o pai, ou pode ser a mãe, o vovô, a vovó, o mais velho, de mediar nesses processos elementos que possam fortalecer essa aprendizagem. Só que nem todo mundo é preparado para isso. Prefere o ensino tradicional, onde você tem hackeamento, né, das crianças, resultados a serem encontrados, porque se o meu filho não sair com 6, 7 anos, não dominar a escrita, não dominar a matemática, não dominar outra linguagem, então a escola é incompetente, os professores são incompetentes, essa escola não está oferecendo ao meu filho condições mínimas de concorrer com o mercado que ele vai tentar usufruir lá da frente. Enfim, é uma questão que, obviamente, merece ser discutida, mas eu acho que, com tudo isso, o brincar está tendo um papel importante dentro da escola, seja pública ou seja ela particular. Eu acho que a gente evoluiu bastante sobre isso. Sim, é verdade. Professor, você falou em algum momento sobre os brinquedos estruturados e os brinquedos não estruturados, né? Essa coisa de que, às vezes, a gente acredita que para a criança ter um brincar potente, ela precisa de um brinquedo muito caro, né? E aí, às vezes, os pais se surpreendem quando entregam o brinquedo para a criança pequena e ela vai preferir brincar com a caixa, com a embalagem, e nem dá muita bola para o brinquedo propriamente dito. Esses brinquedos que a gente chama de não estruturados ou brinquedos de largo alcance são brinquedos que oportunizam a criança criar, né? Ele não é um brinquedo pronto, então a caneta pode ser um avião, ela pode ser uma boneca, a caneta pode ser qualquer coisa, né? E assim, a Solange Feitosa eu lembrei disso porque a Solange Feitosa fez uma contribuição aqui no site, dizendo o seguinte, que a sobrinha dela, de 2 anos, gosta de colocar vassouras no chão e andar sobre os cabos, né? Ela mesma cria as brincadeiras no quintal do vovô. E aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos exibir 2 vídeos em sequência, que são brincadeiras simples que você pode usar materiais disponíveis na sua casa, do contexto doméstico, para confeccionar esses brinquedos com as crianças. E elas vão amar a oportunidade de fazer o próprio brinquedo. Então, a gente vai colocar 2 vídeos, um em sequência do outro, porque o nosso tempo já está encerrando. O professor Marcos Teodorico, como é envolvido, né? Muito envolvido com brincar. Ele tem outra live daqui a pouco. Acompanhe o professor Marcos Teodorico no Instagram dele, né? É Marcos Teodorico, né? O seu Instagram? Vai ser Marcos Teodorico, que vai ser a live hoje com a presidente da Associação Brasileira de Brinquedoteca, falando sobre o brincar e a brinquedoteca. O direito de brincar e o direito da brinquedoteca. Vai ser muito legal. É só entrar no meu Instagram, que é @Marcos Teodorico, tá bem? E também, na realidade, ele vai ser transmitido, é um equívoco, vai ser pelo Instituto Nexo, que é @Instituto Nexo, que é um evento do Brincanexo. Então, essa palestra, que é uma roda de conversa, um bate-papo com a Maria Célia Malta, presidente da ABRE, é no Instituto Nexo, que é @Instituto Nexo, @Instituto Nexo. Nexo com O, Nexus, ok? Ok. Então, vamos ver os vídeos agora. Meu nome é Thalia. Hoje eu vou explicar sobre o boliche. Mais ou menos assim. Você vai precisar de pinos e uma bola. Os pinos podem ser feitos ou comprados por
garrafa pode ser feito também com copos de plástico. Você também vai precisar de uma bola. A bola pode ser feita em casa ou comprada. O boliche vai precisar de botar em qualquer forma, porque vai precisar de 10 pinos. Vai precisar de uma bola e jogar em direção dos pinos com a mão. Se você precisar, pode chamar um amiguinho e mão jogo aí. Olá pessoal, meu nome é Maria Sofia, tenho 8 anos, moro na cidade de Amarante do Maranhão e hoje estou aqui para ensinar o jogo das 5 Marias. Ele é um jogo muito antigo que minha mãe e minha tia brincavam. Tem 22 fases, só que eu não vou mostrar todas porque eu não sei todas, né? Vai precisar de 5 bolinhas, o outro elemento, 2 participantes ou mais. Primeiro você vai jogar pra cima. E se o oponente ficou com 2 e eu fiquei com 3, eu começo o jogo. Se der empate, a gente faz outra partida. A primeira fase você vai deixar 4, vai jogar pra cima e antes da partida vai transformar você pega. A segunda fase é de 2 minutos. Você joga pra cima, enquanto a bolinha estiver em cima, você pega e tenta parar a bolinha. Se você deixar cair a bolinha, você passa pro seu oponente. E ganha aquele que conseguir as fases primeiro. Tchau e um beijo. Bom, retornamos. Gostaria de destacar que todos os vídeos eles ficarão disponíveis no YouTube em links avulsos para que vocês possam compartilhar com quem desejar, tá bom? E nós queremos agradecer as crianças que concordaram em gravar essa contribuição, nos ensinar essas brincadeiras e a disponibilidade também das suas famílias, né? Em acompanhá-las nesse momento. Então, nós vimos aí 2 brincadeiras que são simples, brincadeira de boliche, você empilhar copos de iogurte, dá para brincar de você colocar em sequência uma bola de meia, uma bola de papel com algum peso dentro, as 5 Marias, que dá para fazer com tampinha de refrigerante, tampinha de caixa de leite, né? Então, existem muitas possibilidades. Essas são algumas apenas para a gente ilustrar. E nós já estamos nos encaminhando para o fim da nossa live. Eu queria realmente agradecer a todos vocês que nos acompanharam, tá? Quero destacar aqui as contribuições da professora Maria Delvânia, da professora Lana, Edilma, pessoas que têm nos acompanhado e feito contribuições no chat, todos os nossos alunos. Quero agradecer em especial ao professor Marcos Teodorico pela gentileza de atender o nosso pedido, mesmo estando tão cheio de atividades, de programações e lives. Muito obrigada, Marcos. É uma honra tê-lo com a gente aqui. Já fica o convite aí para oportunidades futuras, e nós nos colocamos à disposição também. Quero agradecer às minhas colegas, a professora Marinalva e a professora Edilma, que sonharam, planejaram e executaram comigo essa programação, e a todos os professores do curso de Pedagogia, ao nosso diretor de curso que nos acompanha, confia no nosso trabalho. Quero agradecer a Nice, que tem organizado as lives, e todos os nossos alunos, eu já falei neles, mas porque são as pessoas que fazem muito tudo isso ter sentido, a todas as crianças também, os professores da educação básica. Quero agradecer também, e eu quero fazer um agradecimento especial à equipe da Ascom, e aí eu preciso nomear essas pessoas, né, a Nícia,
a Michele, a Tayane e o Ralph, que está acompanhando aqui, dando todo o suporte técnico para a gente. Eles preparam tudo com muito cuidado, com muito carinho, e todo o material de muita qualidade. Então, vocês, inclusive, podem acompanhar no Instagram o nosso TBT da Semana do Brincar de 2019. Está lá as lembranças, fotos de momentos maravilhosos com as crianças que a gente viveu lá nas instalações da UEMA-Sul. Agradeço também aos intérpretes de Libras que contribuíram conosco e a cada um e cada uma de vocês que ficou conosco durante esse período. Muito, muito obrigada. Professor Marcos, se você quiser se despedir, fique à vontade. Eu quero aproveitar. Primeiro, agradecer a vocês, vocês sabem o carinho que eu tenho por ti e o afeto que foi criado, não só por você, como muitas pessoas de Imperatriz, uma cidade que está no meu coração. Estou com saudade de Imperatriz. Estou doido para o Maranhão, para Imperatriz, para rever vocês. Quem sabe a gente em breve nos estejamos todos juntos aí, compartilhando experiências incríveis. E eu queria sugerir às pessoas alguns livros que eu acho que... Eu não tenho como mostrar a capa, mas depois quem tiver interesse, é só anotar meu WhatsApp, não tem nenhum problema. Meu WhatsApp, eu sou de Fortaleza, código 85 996 230830. Então, quem quiser saber mais sobre os nossos projetos da Universidade Federal do Ceará, sobre o Museu do Brinquedo, sobre o Laboratório de Brinquedos e Jogos, sobre o programa CELO, que é o Centro de Estudos sobre Ludicidade e Lazer, e o Brincamóvel, que é um ônibus gigante. Quem sabe eu não levo o Brincamóvel para a Imperatriz? Ai, que sonho! Aí, uma semana. Depende do magnífico reitor me convidar. Magnífica reitora. Reitora? Magnífica reitora, então, melhor ainda, as mulheres são mais sensíveis. Então, a gente levar o Brincamóvel da Universidade Federal, que é um equipamento fabuloso. Quem quiser saber mais, é só entrar dentro do site www.brincamóvel.ufc.br, e o programa CELO é www.celo.ufc.br. E os livros que eu gostaria de indicar é o seguinte: um livro legal da Sue Gerard, que é Por que o Amor é Importante? Um livro belíssimo, traduzido para o português pela Artimédia, vocês podem comprar, que vale a pena essa leitura. Por que o amor é importante? Porque o brincar é importante no estímulo da elasticidade cerebral do bebê. E ela vem trazendo essa questão do afeto, certo? E como o afeto pode transformar o cérebro do bebê, e o amor e a amorosidade. Um livro belíssimo. Outro, Brincar, que é da Artimédia, um amarelo, que fala sobre brincar, aprendizagem para a vida. É um livro de todos os estudos recentes na Grã-Bretanha, tá, sobre a questão do brincar. É um livro grosso, consistente, mas que vale a pena ser lido. Um outro é do Maturana, que eu tenho um maior carinho por ele, e de uma colega da Alemanha, que é Amar e Brincar. Esse livro deu origem ao livro Brincar, Amar e Viver. Eu tenho alguns livros que é Fundamentos Esquecidos pelo Humano. O livro é lindo, Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos pelo Humano. Livros, eu tenho vários livros publicados, depois vocês podem encontrar dentro do programa Célula, muitos livros em e-book gratuitamente, é só baixar lá, só tem que entrar. Outros não, tem que ser comprados nas suas devidas editoras. Mas tem muita produção, onde eu sou organizador, coautor, pesquisa, artigo, periódicos, estão todos lá disponibilizados no nosso site conceitual do programa Célula, lá na Universidade Federal do Ceará. Tem muita coisa legal, de colegas de outros países, livros em inglês, francês, em espanhol, enfim, tem livros muito bons que vale a pena ser apropriado por vocês. Queria indicar alguns vídeos que vocês poderiam ver que eu acho que seria surpreendente, independente que você seja um professor, um pesquisador, um aluno, um pai, uma mãe, Criança, a Alma do Negócio, Educação Proibida, estão todos disponíveis no canal YouTube, Muito Além do Peso, que aborda a questão da obesidade infantil, Tarja Branca, que é um vídeo que vale a pena você, principalmente o adulto, assistir, porque é uma reconstrução da nossa memória, revisitar a nossa história de infância, se reconectar com o nosso próprio eu infantil. O Território de Brincar, que agora a Cecília Meirelles está fazendo um trabalho na América Latina, que é expandir no território latino-americano, e O Começo da Vida, que são vídeos que vocês, se não conseguirem através do canal YouTube, pode solicitar a Fundação Cecília Vidigal, tá? Ou você pode pedir a Maria Faria Filmes. É só pedir e eles mandam para vocês esses materiais que vale a pena. Aí tem vários...
Pode falar. Esse material é Território do Brincar, né, organizado pela Renata Meirelles e o David Wicks, que é o seu esposo. Ele é um material que a gente usa muito aqui na UEMA-Sul, né? A gente tem no nosso currículo da pedagogia uma disciplina de Sociologia da Infância e Culturas Infantis, e as outras disciplinas que vão tratar da educação infantil, que a gente fala muito dessa ludicidade. Então, esses materiais, eles estão disponíveis gratuitamente agora no período da quarentena, na plataforma Videocamp. Então, só colocar no Google, faz um cadastro, e você pode assistir gratuitamente todo esse material indicado. E eu quero fazer uma coisa final, que eu sei que a professora é super inteligente, ela tem uma capacidade de enxergar além do óbvio. Ela consegue ver coisas inimagináveis que eu não consigo ver. Então, ela está vendo aqui, ó, a professora, você está vendo o que tem, ela é tão poderosa, ela tem uma mente, ela quase que é um X-Men, é um X-Girl, tá? Então, ela vai conseguir, descobrir o que está aqui atrás. Eu tenho certeza que ela consegue descobrir, certo? O que tem aqui atrás, o que é que tem aqui atrás, a imagem que tem aqui atrás. Aqui, na frente, tem uma imagem qualquer, mas ela é tão capaz, ela tem uma mente tão brilhante que ela consegue enxergar além do óbvio. Professora, você sabe dizer o que tem aqui atrás? Pode falar verdadeiramente, sem problemas. A senhora sabe o que atrás. Estou começando a ficar preocupada. Não, mas seja verdadeira. Tem uma boneca de milho. Não sei, vamos lá. Você tem certeza, professora, o que tem aqui atrás? De verdade? Eu vou chutar. Hein? Vou chutar. Tem uma boneca aí. Será que é uma imagem? Não sei. Quer pensar novamente? Você sabe o que tem aqui? Sim ou não? Não sei. Não sei. Não sei. Viu? Olha, eu estou falando que ela é fantástica, ela é um ex-girl. Olha aí. Não, realmente, olha, acertou. Professora, você é brilhante. Maravilha, precisa só de um papel e uma caneta escrever a palavra não. Enfim, pessoal, eu estou muito feliz, muito obrigado. Muito obrigado por receber todos vocês do Maranhão. Eu acho que tem gente também que vai ver do Brasil inteiro, mas é muito gratificante ter vivido essa experiência de pouco tempo e conversado com vocês. Então, eu estou sempre à inteira disposição, à Universidade Federal do Ceará. Nós estamos fazendo muita coisa aqui ao longo de 15 anos dentro da universidade, com projetos muito consolidados na área sobre a questão do lúdico, do brincar. Esse Brincar Nasceu Direito de Todos já faz 9 anos de edição. Nós temos aqui projetos altamente consolidados que vêm desenvolvendo muita pesquisa, muito estudo, grupo do CNPq, com pesquisas interessantíssimas, produções acadêmicas muito boas. Então, que vocês podem ter acesso, algumas gratuitas, disponibilizadas gratuitamente para vocês. É só fazer contato com a gente, entrar em contato com o nosso e-mail, entrar em contato no meu Instagram, também pode conversar comigo no Instagram, certo? É só colocar lá, @Marcos Teodorico. Pode perturbar, pode fazer contato, a gente está aqui para ajudar e para compartilhar. Queria agradecer muito a você, viu, Flaviano, pelo carinho, pelo acolhimento, muita gratidão. Você sempre é muito gentil, muito acolhedora, é uma pessoa iluminada, tá? Muito obrigado pelo carinho de ter passado esse momento com todos vocês, vivendo essa experiência de compartilhamento do brincar, porque o brincar faz parte da minha vida, é minha área de estudo. Não é porque eu estudo sobre isso, é porque a minha vida foi ser um eterno brincante, né? Então, a brincadeira, desde a minha infância, de uma família de 9 irmãos, era o conteúdo mais predominante nas relações familiares, tá? Que eu vivi durante toda a minha vida, desde quando eu nasci lá em Senador Pompeu, uma cidade do interior do estado do Ceará. Então, brincar, eu fui forjado. A minha vida foi forjada na cultura lúdica e no ato de brincar desde a minha infância. Por isso que eu acabei enveredando e me aprofundando por uma série de estímulos, e por minha mãe ter sido professora, pedagoga, de ter sido professor. E eu não me arrependo de momento algum de ser professor, de ter sido educador, de ser um pedagogo, de trabalhar com a educação, que é uma ferramenta poderosa de transformação. E, obviamente, quando eu uso brincar com outro instrumento e conteúdo, aí que eu consigo chegar em lugares
impossíveis, né, que a gente acha que nunca poderá chegar. Então, o lúdico pode e me favorece a ajudar tudo isso. Eu tenho várias disciplinas dentro da universidade, do curso de Pedagogia, Educação Física e Psicologia, onde eu contribuo, sistemas de mídia digitais, porque eu trabalho com gamificação, robótica educativa, trabalho com mecânicas e elementos de jogos, a gente trabalha com tanta coisa, o laboratório da gente é gigante aqui, enfim, a gente teria que conversar com isso em um outro momento, mas quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre quem somos nós, eu estou à inteira disposição de ajudar qualquer pessoa e compartilhar tudo aquilo que a gente já fez até então. Professora, muita luz, muita magia, que esse tema é lindo, brincar entre o céu e a terra, me lembra até, parafraseando aí, que é Bruno Bertolai, que é o brincar entre a realidade e a fantasia, uma ponte entre a realidade e a fantasia, é muito do que fala o tema de vocês, é um universo enorme entre o céu e a terra, e aí o brincar aí tem inúmeras possibilidades, infinitamente, como conteúdo possível, diante desse espaço atemporal, né, e esse espaço inimaginável que é o céu e a terra. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pelo convite, espero que todos tenham se sentido felizes, contemplados, e que espero que esse momento seja um momento de contágio, né, que a gente possa contagiar vocês. Leve isso para a casa de vocês, converse com seus filhos, vive essa experiência com suas famílias, com suas comunidades, dentro da escola, fora da escola. Não precisa ser uma coisa escolarizada ou institucionalizada, o brincar é livre, o brincar é de todos nós, o brincar é da humanidade. O brincar é um patrimônio material e imaterial e deve ser reconstruído e preservado e transferido. Então, viva intensamente o direito de brincar, que com certeza vocês serão seres humanos muito mais intensos, muito mais humanos e muito mais felizes. E com certeza vão construir uma sociedade muito mais justa e muito mais interessante para que as nossas gerações possam viver nela. Obrigado, Fabiana. Ótimo, muito obrigada, professor. Agradeço a todos mais uma vez e até a próxima, pessoal. Foi uma alegria estar com vocês. Tchau. Tchau, tchau.